Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast do Transforma Infância. Hoje a gente está num cenário diferente, porque nós estamos aqui em São Paulo para entrevistar uma convidada que eu particularmente sou fã, tem a mesma formação que eu. Vou apresentar ela antes de mostrar, vou falar um pouquinho do currículo dela, que ela é psicóloga, neuropsicóloga, assim como eu, educadora parental e exerce um trabalho incrível fazendo escrevendo livros, é escritora. A gente reconhece muito a Yara por essa função. E eu já disse o nome dela, Yara Mastini, nossa convidada. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, viu? Obrigada, Camila, por estar aqui, né? Por fazer presente esse momento, para a gente poder conversar um pouquinho, se conhecer cada vez mais e abrir um pouquinho desse mundo da psicologia e da neuropsicologia, E da né? neuropsicologia, com Para certeza. os pais, para as famílias, para outros profissionais, porque é uma profissão que ela conversa com várias outras, né? Exatamente. E a Yara, a gente tem um trabalho muito bacana com os livros infantis que eu vou pedir para hoje a gente explorar muito, porque a gente que é terapeuta ainda fica em dúvida de como a gente usa os livros terapêuticos, né? De como a gente pode usar um livro desse, um livro pode se tornar uma intervenção muito poderosa, né, Yara? É, E isso aí eu aí. queria hoje que você falasse um pouco do seu trabalho, como foi que te despertou, né, para a escrita dos livros e para o uso dos livros de forma terapêutica. Sim, eu comecei a usar os livros sempre desde a faculdade. Já tenho um tempinho de Uhum. formada, me formei na Unesp em Bauru, e sempre quando eu tinha que fazer alguma apresentação em congresso, uma palestra, eu utilizava uma história infantil, algo que conectasse, que trouxesse uma outra visão de reflexão, sem a gente apontar algo ali muito específico. Perfeito. Eu acredito que os livros infantis, eles impactam todas as pessoas de qualquer idade. Ele traz essa nostalgia, essa vivência, essa pureza, essa ludicidade ao nosso dia a dia. E a história, ela fala muito mais do que a história é escrita ali nos livros. No dia a dia, na clínica, eu comecei a observar também que muitas vezes a gente consegue extrair algo que nem o autor imaginava que estava ali no Verdade, livro, passar uma né? mensagem. A gente que trabalha com criança vê, né, que às vezes elas fazem uma interpretação completamente diferente, do nosso objetivo. Eu acho que essa é a maior riqueza de qualquer literatura, né? Poder ampliar e poder promover a criação, que hoje eu acho que seria um bem, um tesouro importantíssimo para o desenvolvimento infantil. As crianças hoje recebem as coisas muito prontas. Eu Verdade. gosto até de pensar um pouquinho no Lego, né? A gente monta o Lego, cria, ele foi feito, eu estudei um pouquinho a história do Lego, né, acabo até treinando mães com a filosofia do Lego e da Disney Sim, na que parentalidade consciente. bacana. E o Lego ele surgiu para ser uma cadeia, uma construção onde eu consiga fazer vários blocos se tornar um outro objetivo. Mas hoje está se perdendo até esse momento de criação, porque as caixinhas de Lego já vêm com o planner, né? Já vem ali com o Manual, seu tudo manual certinho. para você somente olhar, criar, que também não deixa de ser um ótimo estímulo que a gente trabalha na Sim. reabilitação de atenção, né, de motricidade fina, mas cadê a criação? E os livros te dão essa oportunidade, essa possibilidade de você olhar para a história e criar, imaginar o seu cenário, uma continuação. E também as histórias contadas, né? Como quem está É ouvindo esse verdade. podcast fica pensando: meu Deus, qual será que é o livro que está ali na mesa? Como será que elas estão? Eu acho que essa possibilidade de imaginar e criar é algo que todas as famílias têm que olhar como um tesouro, uma peça fundamental para o desenvolvimento infantil. E eu lembro, Yara, que eu te acompanho há muito tempo no Instagram, e antes de você lançar essa modalidade, né, interventiva, a livroterapia, eu lembro que você já indicava muitos livros, assim, era quase que uma curadoria os teus stories, né, tu sempre dizia: "Ah, esse livro aqui é bom pra gente trabalhar isso, olha esse livro aqui, dá pra gente conversar sobre o medo", eu lembro que tu fazia uns vídeos nesse sentido antes mesmo, então tu sempre teve esse olhar É. voltado, né, assim, de usar o livro de forma interventiva. Exatamente. E algumas vezes faltava algo específico, né. Então, Sim. o Cidade Cérebro, que é esse livro aqui,
Eu fiz muito, escrevi pela necessidade mesmo que eu tinha de ter uma história como essa, para fazer sentido. Por que que as crianças precisam desligar o celular, precisam ampliar suas atividades? Porque quando eu amplio as atividades, quando eu exerço os 5 sentidos, quando eu trabalho toda essa parte de sistema sensorial, eu promovo, né, caminhos neurais. Então, eu consigo, com esse objetivo, com essa intervenção, promover um melhor desenvolvimento da criança. Só que para a criança que ouve o pai e a mãe, tela só 1 hora e meia, saiam. Para ela, ela fala, mas por que eu vou sair? É tão Isso. gostoso ficar aqui no Me dá uma celular, no recompensa telefone. imediata, né? Tem tanta. Para quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o quê no lugar? Quando ela entende que ela tem uma cidade-cérebro, né? Que são as nossas vias neurais, que ela pode ser uma cidade-cérebro linda, arborizada, com casinhas, uma cidade encantada, através das suas interações, do seu modo de viver, se ela cheira, se ela põe a mão, se ela degusta com atenção, se ela exerce atenção plena, faz sentido. Tudo que faz sentido para a criança vai ter a colaboração. Quando faz Verdade. sentido, a criança colabora. Então, esse livro, eu tinha feito uma live com outro autor, o Ilan Brema, e contei dessa história. Que Né? E aí ele falou, isso bacana. tem que virar um livro. E eu falei, então, farei esse livro da Cidade Não Cérebro. tem problema, vou fazer agora, né. E Yara, isso me remete até uma outra pergunta que eu ia te fazer, os teus casos clínicos, eles te inspiram quando você vai fazer os livros? Totalmente. E além de inspirar, eles validam. Então, quando eu escrevi o Animação, esse aqui é o Animação 1, ele foi escrito em 2018. Certo. E a primeira vez que nós mandamos para a editora, vieram animais muito coloridos, bem, assim, mais infantis. Uhum, Nada real, mas eu não queria um animal real. Eu queria um entendi. animal mesmo que fosse um desenho, mas que fosse acolhedor, que fosse fofo. Porque aí ficou um recurso, para vocês verem, ó, que a criança usa, o adolescente usa, os pais, né, os adultos, porque ele ficou gracioso. São Verdade, muito imagens que lindo. acolhem, que abraçam. E eu lembro que eu validei as imagens com as crianças. Teve uma pacientezinha que falou assim, Tia Yara, por que você não faz estilo kawaii? Eu nem sabia Eu sei qual é o estilo o kawaii, que eles era o falam muito, é um estilo. estilo de É fofurinha, esse aqui, né? é a bochechinha É, rosa, é o exatamente. olhinho pintadinho Não, de eles são branco. demais, né? Estilo E kawaii. aí a gente conseguiu alguns animaizinhos de estilo kawaii. Então, Que você vê que é legal. importante esse olhar da criança, né? Trazer a Cidade Cérebro já era uma intervenção que eu já tinha na clínica. Sim. Depois ela virou um livro e auxilia hoje. Ele tem também, né, no final do livro, ele tem um QR Code que você consegue imprimir o cérebro para trabalhar com as crianças, as Ai, que ruas, para você, legal. né, levar mesmo como uma identificação e essa observação de como eu estou desenvolvendo a minha cidade cérebro. A minha atenção está em quê? Eu tenho uma cidade diversificada com 5 sentidos ou eu sempre quero tudo no mesmo lugar? Né? Isso, A perfeito. Clara queria tudo no mesmo lugar. Ela desenhava, pintava, mas sempre no celular. Então, ela não saía do telefone. A cidade cérebro dela só tinha cone. As ruas não estavam definidas, não tinham sido construídas. Mas é óbvio que a gente sempre pode construir por conta da plasticidade cerebral. Exatamente, Então, sempre nós temos tempo, a né? qualquer momento, a gente pode cuidar da nossa cidade cérebro. E é muito bacana porque você usar um livro desse em uma orientação de pais engaja completamente os pais que muitas vezes estão desacreditados de que a criança vai conseguir criar e sair do celular e procurar outras coisas para É. fazer, né, Yara? O livro ele acaba sendo esse recurso que vai além da terapia, né? Então, acho Uhum. que é muito importante a gente otimizar e ampliar o processo terapêutico. Nós, né, ficamos com a criança geralmente uma vez por semana, dependendo da Isso. necessidade, de 50 minutos a 1 hora. E como que eu posso fazer com que amplie? Eu faço muito o empréstimo de livro mesmo para as famílias, não só os meus, mas de outros autores Eu que eu também acho tenho que essa eu já perdi muitos livros. Os meus pacientes que estão me devendo, levem os seus livros, mas brincadeiras à parte, eu também faço muito empréstimo, pensando eu acho que tu vai concluir o teu raciocínio e a é. gente pensa parecido. E não é assim, não é só para criança, porque muitas vezes eu já li o livro lá com a criança. Quando eu empresto um livro, primeiro que eu tenho um discurso tanto encorajador como de confiança. Olha, eu estou Perfeito.
anotando o meu livro porque eu confio em você. Eu sei que você vai cuidar bem e vai trazer para mim na próxima sessão. Mas eu queria que você mostrasse para sua mãe, para o seu pai, como é essa história. Leia com ele antes de dormir ou ao acordar, porque também muitas famílias começam a ler o livro para dormir e aí as crianças falam: o livro dá sono. Não, o livro tem que despertar para a vida. Verdade. Então a E já gente faz esse pareamento, né, de faz o que, pareamento. a leitura me traz, um comportamento de dormir, de adormecer, nem ver a história. É verdade. Então, Boa. algumas famílias, principalmente agora nas férias, já ficam essa dica de férias, vocês podem utilizar um livro para acordar. Eu vou acordar com um livro. Qual livro a gente vai acordar amanhã? E aí você pode deixar um livrinho do lado da mesa, a criança dorme, e antes do café da manhã vocês já vão, leem a história e refletem no momento do café da manhã. Às vezes pode usar algum sobre seletividade alimentar, para poder até potencializar aquele espaço de experimentar novos alimentos. Acho que pode ser Com né, uma dica certeza. muito legal de interação. Muito bacana. Yara, e tem muito a gente, né, do Transforma tem um público muito grande de terapeutas, e com certeza eu sei que eles, né, ficam pensando um dos nossos grandes desafios é diversificar a nossa renda ali na clínica. Como foi que aconteceu para ti de criar recursos, começar a fazer a venda desses materiais, para além da clínica, né? É, hoje acho que a clínica da psicologia ela te promove, né? Te dá um engajamento muito grande, porque não é Uhum. só aquele momento. A gente tem essa necessidade e tem essas possibilidades inúmeras de fazer workshop com famílias, de fazer terapia em grupo, que já, né, já existe há muito tempo, Isso, mas de trazer algo diferente, de fazer os cineminhas. Na semana passada eu fui assistir o filme dos dos Elementos e elementos. amei. Eu falei, meu Deus, eu já estou escrevendo uma apostila terapêutica desse filme, porque ele fala muitas coisas. Ele trabalha Muita. trauma, uma pessoa não tem o pai, como ele, né, vive com as lembranças, porque ele traz muito a lembrança do pai. Sim. Você olhar para si, o que você acha que os outros esperam de você, às vezes nem é real. Você tem que trabalhar, né, o seu sentimento, como você gerencia a sua raiva quando você explode com o fogo ou não, como você lida com as injustiças. Tem Tudo isso momentos tá no ali é, Elementos. muito forte. E eu acho que é esse olhar além e ver como que eu posso potencializar sempre com um propósito. Porque você tem que ter um Uhum. propósito. Os recursos, né, e tantos livros também, eu acho que eu fui construindo pela minha necessidade. Eu Sim. comprei já e eu tenho um monte, sabe, Camila, de recursos que não foram baratos, porque normalmente quando é um recurso terapêutico, o dobro é 2 vezes mais do É. que um jogo comercial, Exatamente. Às vezes, né? eles têm a mesma função, são parecidos, e eu transformo muito jogo comercial. O Lince, por exemplo, é um que eu trabalho muita atenção. Então É. eu modifico o Lince e parto ali, né, dos pressupostos teóricos da neuropsicologia para fazer treino atencional. Porque Exatamente. tem alguns recursos de treino atencional que quando bota lá, recurso para treino atencional, aí o preço duplica, né? É, ou até, né, para o Lince ele tem um valor muito bom perto de outro, que às vezes pode ser 10 vezes a mais até o que eu Exato, vi, né. muito mais. E o que que eu percebi? Que alguns eram tão difíceis a utilização, que estão lá. Tem tanta potencialidade, mas a gente às vezes não sabe entender, interpretar. É. Então acho que hoje o Ficou obsoleto, simples né? é, Uma outra coisa que eu também percebo, Yara, no teus recursos sempre tem muitas cores, tem muitos elementos que conversam com as crianças. E alguns dos recursos que a gente compra, ainda falta um pouco disso, de conversar com a criança. Então é. fica algo muito sério. E a gente sabe, quando a criança olha, acontece demais. Vamos fazer essa atividade. Ai, não, tia, besta. Aham. Porque não chama, né, a atenção. Então, quando elas veem cores e os próprios animais, elas já querem entender, saber o que é. E eu É. vejo que você, assim, investe muito isso nos teus recursos. Eu tento trazer algo atemporal, né. Então, Uhum. por exemplo, o baralho de estilos parentais são 2 baralhinhos que a gente Esse tem, aqui. um da visão dos filhos e um da visão dos pais. O material é o mesmo, né, a forma como eu tenho ali o desenho, esse é da visão dos pais, é igualzinho à forma da visão dos filhos. No Uhum. entanto que quando eu trabalho com as crianças, eu utilizo as 2 cartinhas. A gente pode trabalhar com as perguntas, trazendo ali, né, um questionamento socrático mais apropriado, quando eu quero né, perceber mesmo essa relação parental, para conseguir diagnosticar o estilo parental. Mas o que que eu faço? Eu coloco as 100 cartinhas no chão
e ela é plastificada. Eu pego a mãozinha do tapa certo, por exemplo, e peço para as crianças irem identificando, porque um recurso às vezes a mais lúdico trabalha todo o engajamento de forma diferenciada. Então, se eu pedir assim, pegue 10 cartinhas do que acontece na sua casa, 10 cartinhas do que não acontece na sua casa, 10 do que você gostaria que acontecesse e 10 que você não gostaria. Se for com a mãozinha, eles vão mais ainda, Exato, muito né? mais animado, divertido, um Exatamente. engajamento maior, que E bacana. aí, o que que eu faço também? Uma vez eu fiz esse mapinha e até eram com pais separados. Tinham duas casinhas. O que que eu tenho na casinha da mamãe e o que que eu tenho na casinha do papai. Então, por exemplo, né, falaria assim: na casinha da mamãe, a mamãe às vezes fica muito brava quando assiste o jogo do futebol. Ou na casa do papai eu tenho medo, porque se eu quebrar alguma coisa eu vou ficar de castigo. Ou, eu vou de boa para casa da mamãe ou do papai. Ou, não consigo falar sobre a minha nota. Eles vão trazer a percepção deles através da ilustração. A Entendi. ilustração fala muito mais. E Uhum. nesse, teve um caso, né, que a criança colocou muitas regras na casa da mamãe e poucas regras na casa do Tudo papai, liberado né? na casa do O que papai. que eu queria? Eu queria muito que a minha mãe brincasse comigo, que ela fizesse brincadeiras e não tinha, né? Então, quando os pais viram a foto da percepção da criança através de um recurso, né, Faz impactou. total diferença. É muito diferente do que a gente fica falando, do estilo Exatamente. parental e que os pais separados precisam ter a mesma rotina, que isso a gente fala 24 horas, né, mas a gente sabe É. que não tem o engajamento. Muitas vezes a gente só falando um recurso desse engaja completamente. E tem a percepção dos pais, porque ele fala: "Nossa, é isso que meu", independente se existe ou não, é isso que o seu filho percebe, Pronto, eu digo muito né. isso, Yara, nas orientações de pais, quando eu preciso dar uma devolutiva mais difícil, eu sempre digo: "Olha, independente se isso é real, do campo da realidade ou não, é o que o filho de vocês está percebendo". Né, Uhum. que às vezes muitos dizem assim: "Não, Camila, mas não é assim, ele não tem que se sentir abandonado, porque tudo gira em torno dele, a gente faz isso e aquilo". Mas eu disse: "Mas, essa é É, a percepção". e E ele tá aí o que a sentindo esse gente desamor, né. exatamente, e o que a gente tem que entender é o que é que qual a mensagem, por que que essa mensagem não está chegando, né. Se esses pais dizem que ele não deve se sentir abandonado e essa criança se sente, tem É, aí no meio do caminho, no entre, tem alguma coisa que não está sendo, compreendida, né, por exatamente. um ou por outro. Quando a gente usa uma figura, a gente conecta muito mais, né. Então, por exemplo, aqui você vê que a criança fez um desenho simplesinho e o pai está comparando com o desenho elaborado do outro. Será que essa Uhum. criança sofre uma comparação ou não? E muitas vezes a gente fala para os pais: "Olha, tente não comparar", e a criança: "Não, eu não faço isso", e faz sem perceber, né. Exato. Quando a gente fala para o outro, e é como se estivesse emitindo ali um julgamento. Então, Uhum. algumas pessoas nem ouvem o que o outro está falando. "Camila, não faça isso, porque isso", "Não, eu sei. Eu já sei". É, a gente nem Mas, dá ouvidos. quando a gente mostra algo à parte, que aí vem um recurso ou um livro, a conexão é muito maior. Isso desde a nossa ancestralidade, porque a gente foi feito ser humano para perceber o que vem de fora. Sim. Então, as ameaças, o que vem de fora, é muito mais fácil uma criança aprender por um livro do que a gente falando para ela. Se eu chegar e falar assim: o João não saía da televisão, ele só fazia tudo. Eu saio, Tchayara, e eu não fico só na televisão, eu também desenho. Agora, se eu chego para a criança e falo: olha, você não pode ficar só nas telas, para ele não faz Já sentido. já bloqueou, ele já fecha a Bloqueia. entrada, já Eu estou cria sendo julgado, exatamente, já né? cria um distanciamento entre você e a criança, né. A gente, lá no Transforma, a gente trabalha muito com livros, né, então praticamente cada módulo a gente tem um livro Uhum. base que a gente vai trabalhando com as crianças e a gente percebe esse processo da identificação. Então, às vezes, a gente começa a ler uma história e a criança: "Eu sou assim", ou: "Ai, tem uma É, pessoa, a minha irmã é igual". Então, é muito mais fácil eles trazerem as vivências a é. partir desse processo de identificação. E a gente sabe, né, que a terapeuta infantil que
quando eles estão no consultório, têm uma dificuldade maior de eles falarem sobre as suas próprias vivências. Às vezes Sim. eles, né, assim, alguns dizem: "Tia, você tá perguntando demais hoje, Aham. vamos só brincar". Eu já tive muitos de: "Ah, vamos só brincar". E o livro é uma maneira não invasiva de você não Isso, ser é tão isso. direto, de você não fazer uma pergunta, né, de uma maneira tão diretiva que vai fazer com que a criança: "Opa, Não sinal de não alerta". emitir aquele julgamento, né, "Mas espera aí, você tá falando que eu não escovo os dentes? Eu escovo os dentes". Se ele vê o amiguinho que tá escovando os dentes, você fala: "Também escovo". É Isso. mais fácil você aprender pelo exemplo, pela associação, do que você aprender e olhando os seus próprios erros. Sim. Muitas vezes a gente erra sem perceber, mas quando é algo do outro, a gente percebe. A gente percebe muito mais a bagunça, ou até o contrário. Se você pergunta para uma mãe, um pai, o que que você quer do seu filho? Em 1 minuto vem a resposta, em segundos, na verdade. E você fala assim: o que que você quer para a sua vida? É mais difícil você responder por você. Assim como se a gente perguntar para eles, eu pergunto muito, eu até brinco com os meus pais que agora é a hora da discórdia, né, para tornar a orientação mais leve, mas eu faço muito a pergunta assim de, o que é que no exercício da parentalidade do seu esposo você gostaria que melhorasse? Também, ó, é mega rápido, né, É. eles já falam logo: "Ah, ele deveria ser menos permissivo, não cumpre a rotina", mas quando a gente pergunta: "E na sua parentalidade?", né, é mais tem um processamento interno mais lento para você perceber: "Não, Camila, eu tenho um padrão de comportamento assim, é melhor que eu pare de me comportar dessa maneira, ou eu preciso investir mais tempo com a minha criança", mas a gente percebe muito que é muito fácil, né, a gente fazer essa visão Exatamente. do outro. É. E você vê que isso não é o acaso, tem toda uma neurociência que explica esse tipo de comportamento. Então, quando a gente consegue trazer esse nosso olhar de psicólogo para o dia a dia de vocês, através, né, dos pais, das famílias, dos profissionais, através de livros, de recursos, facilita. É uma coisa viável, né? Acho que foi Uhum. por isso que eu acabei ampliando, mais até pela minha necessidade que eu fui fazendo os livros, nem foi algo que eu pensei assim em Não foi uma estruturado, tu não outra pensou assim: "Ah, eu renda. vou", eu já ia dizer: "Eu vou criar, porque eu preciso disso para o consultório", não foi assim, foi algo de um processo natural que foi acontecendo, é Um isso? processo natural da própria clínica. Acho que foi Uhum. importante para o meu trabalho como psicóloga infantil, como neuropsicóloga infantil. Que bacana, Yara, porque aí tu acabou encontrando uma brecha no mercado de maneira intuitiva, É. né, que assim, é muito bacana. E como foi, o teu contato com as editoras? Você que buscou, eles que te buscaram, isso foi É. fácil, foi difícil? Não é fácil, você precisa construir um relacionamento. Então, a primeira Uhum. vez, meu primeiro contato foi com a Literary Books. Ela não fazia livro infantis. Na verdade, naquele momento, ela só fazia livros mais assim, de até autoajuda, de desenvolvimento pessoal, muitos livros também que trabalhavam a questões de empresa, né, Era um segmento bem um diferente, segmento né? diferente, Depois tu se exatamente. tornou até embaixadora, não foi? É, hoje eu sou embaixadora da Literary, Que porque eu trouxe o legal. meu primeiro livro infantil da Literary foi meu, o primeiro livro que fala sobre relação parental, que era o Coaching para Pais, foi o Sim, livro que eu coordenei com eles e depois a gente abriu esse campo que hoje é 80% quase da Literary. A Literary ampliou, que tá numa outra bacana. sede, então ele teve um olhar, né, nessa percepção, chegando muito Kindle, tudo eletrônico, e as pessoas não têm tantas necessidades, esse público, do livro físico. Sim, Mas esse verdade. tipo de livro infantil de recurso, a gente precisa do livro físico, Físico, né. precisamos. Acho que é um olhar diferente ali do profissional que tem um livro que fala sobre educação parental, psicoeducação parental, né, sobre o desenvolvimento familiar. Então acho que foi um auxílio, né. E surgiu também esse box, que é o box Intenção de Mãe, que foi lançado ano passado na Bienal de Livros. Esse é um trabalho de coautoria. Foi assim que eu comecei com a editora. Então eu Que ofereci, bacana. não com esse, foi com outro livro, mas Sim. eu ofereci esse trabalho. As pessoas que realizavam o treinamento com a Lorraine Thomas quando ela veio para o Brasil. Uhum. Lorraine Thomas ela é uma coach inglesa. Ela trabalhou no filme Divertidamente, ela Que é uma consultora da bacana. Disney e ela é a pioneira desse assunto. Ela trabalha há mais de 30 anos com coaching familiar no Reino Unido, e ela veio para o Brasil para administrar
para fazer um treinamento mesmo, né? E as pessoas que passaram pelo treinamento dela foram convidadas a escrever um capítulo do livro que eu coordenei, Que junto com a Lorraine. Então, foi o bacana. primeiro contato e, né, o estilo, um livro de coautoria, ele é muito mais fácil hoje. Quando você escreve um capítulo, o seu investimento é muito menor. Com Você certeza. fazer um livro infantil é um investimento muito Muito alto, alto. é mais difícil. Então, comece com livros com ajudas, com parcerias. Acho que a gente anda muito longe quando a gente tem É essa verdade, possibilidade da parceiros. parceria. Então, Intenção de Mães foram todas as psicólogas ou mães ou outras profissionais que trabalharam, que fizeram a mentoria de parentalidade consciente comigo, e eu abri, né, essa possibilidade. Então, nesse livrinho, é um livrinho complementar das cartinhas. A gente tem 49 cartinhas, porque para você trabalhar a intenção de mãe, o que é uma intenção? Que era mais o que a gente estava falando, Camila. Quando a gente recebe um pai e uma mãe e fala, qual é a sua intenção? Ah, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho cresça saudável, que ele seja alegre. Essa não é a sua intenção. A intenção tem que ser sobre mim, o tipo de Ah, mãe que eu que pretendo ser. Então, eu quero ser uma mãe empática, que seja, né, que tenha comportamentos respeitosos, que consiga identificar as necessidades do meu filho, que consiga um momento lúdico mesmo no meu dia a dia ali. Essa é a minha intenção, sim, né? O sim. que eu posso fazer? Dentro da intenção, na parentalidade consciente, a gente tem 7 atitudes de mindfulness, que é representada por cada bonequinha nesse baralho. E aí, cada atitude de mindfulness transformou. A gente tem 7 cartinhas de cada atitude, por isso que nós temos 49 Que cartinhas. Então, bacana, nós Yara. trabalhamos a aceitação, a paciência, a mente de principiante, o não julgamento. Então, as atitudes estão, né, descritas aqui. O que, que são? Tem o prefácio escrito o que é cada atitude, explicando essa Perfeito. teoria. E depois a cartinha que cada profissional desenvolveu. Que Então, eu bacana. coordenei, essa daqui foi uma cartinha que eu mesma escrevi. Mas essa daqui, por exemplo, foi a Cristiane Reis que escreveu. Essa aqui é a A Viviane, Viviane. tem a Isa Minatel, então a Helena. A gente tem várias outras profissionais que escreveram as suas cartinhas, né, trabalhando diversos temas. Esse é um material lúdico, mas para trabalhar com as mães, com Com os as pais. mães, com os pais, verdade. Então, a E gente você usa muito na orientação de pais? muito, uso muito às vezes numa finalização, muito em treinamento para pais, né? Bacana. Então a gente pode pegar um tema específico, por exemplo, eu tenho que trabalhar a paciência, eu posso pegar 7 cartinhas da paciência e trabalhar só ela. Ou eu posso fazer de uma forma aleatória e depois para cada um pensar na sua própria intenção. Tem muitas possibilidades ali para a gente Muitas, eu trabalhar. estava aqui, ouvindo e pensando, dá para fazer um grupo de pais e você Exatamente. trabalhar as intenções, porque a gente tem, né, assim, os pais com muitas expectativas sobre as crianças, com muitas É, cobranças dos comportamentos, e realmente a gente tem um movimento um pouco comum, eu diria até nós psicoterapeutas, né, terapeutas infantis, de fazer com que os pais olhem para eles. é. E a gente, né, sabe que, hã, esse comportamento é totalmente, impacta completamente o comportamento da criança. Exatamente. E os pais não vêm para o consultório com esse intuito. Então, muitos pais ligam para mim e falam assim: Yara, quando vai começar o tratamento do meu filho? O acompanhamento da criança? E não existe uma psicoterapia infantil sem o envolvimento da família e Exato, de outros profissionais também. A gente que trabalha muito exatamente. com essa parte de reabilitação, é muito importante falar com o neuro, com o pediatra, com a fono, ter esse momento multiprofissional ali, né? E também com a escola, para entender. Quanto mais a gente sabe da criança, o comportamento dela na escola, o comportamento dela na casa, o comportamento dela na clínica é totalmente diferente. Totalmente diferente. A É, gente tem precisa ir costurando, ir né? costurando e fazendo essas conexões. Tem muitas, a gente tem uma equipe, né, eu e Manu, um corpo clínico, e muitas vezes as meninas, trazem, né, assim: "Ai, que eu não tô com tempo para fazer uma reunião", ou "Eu não consegui o acesso à escola, tá dificultando", e a gente sempre fala muito com elas: "Olha, tentem, não deixem de conversar com a escola", porque a gente não pode, avaliar a criança tão somente
pelo ambiente do consultório. O ambiente do consultório é o Uhum. mais controlado possível. A gente tem É, um adulto que sabe manejar a criança, um exatamente. ambiente que é completamente adaptado para ela, E acolhedor. acolhedor. Então, o ambiente do consultório vai ser o último lugar que ela vai apresentar algum tipo de comportamento que você consiga ver, né? E aí tem às vezes os pais ficam com aquele sentimento de a psicóloga não tá me entendendo, porque lá, quando chega lá, ele não faz nada. Aí quando chega em casa, faz tudo, e eu fico, né, nessa angústia. Muitos pais têm essa angústia de Aham. que a psicóloga não vai acreditar, vai achar que eu tô vendo coisas, né, onde não existem, mas a gente sabe que a criança ela muda muito o comportamento, não só, É. com quem está interagindo com ela, mas também nos ambientes, né, Yara? Exatamente. Por isso que a gente precisa muito utilizar esses recursos, né? Bonequinhos eu uso muito, gosto muito daquela casinha da família Silvânia Families, que eles, né? Sim, Porque como são animaizinhos, aí o menininho gosta de brincar, a pessoa mais velha gosta de, né, organizar. Então eu acho que ele é muito atemporal, ele é fofo. é A minha lindo. faxineira fala assim: ai, aqui eu perco uma hora, tá, doutora? Que ela limpa, Oh, ela arruma a casinha, é muito gostoso, né, a gente é tem contato com a nossa verdade. própria criança infantil. Mas isso é muito bacana, porque quando você fala de casos clínicos, me lembrou uma pessoa que eu atendi, que veio com uma queixa de agressividade, né, a Sim, escola acabou falando para os pais que seria legal procurar, né, um acompanhamento psicológico, porque ele estava com essa queixa de agressividade. E a gente entendendo o contexto, eu conseguia ver até que tinha motivações, provocações, né, naquele meio, mas eu não conseguia ver nada de agressividade. Existia ali, né, um comportamento oposto. Era uma criança que adorava os insetos, cada dia trazia uma joaninha, então ele gostava de proteger. Era muita proteção. Eu falava, meu Deus, como que tá vindo essa questão dessa queixa de agressividade? E um dia eu convidei a irmã para a sessão, porque a gente perfeito. precisa ampliar esse olhar, né? Isso, faço muito isso também, de convidar a irmã, às vezes numa sessão com os pais e a própria criança. É, até amigos, quando eu não tenho, eu falo, convida uma amiguinha para vir aqui para eu conseguir ver Sim, essa essa interação. interação. Principalmente se tem uma queixa ali, numa habilidade social não tão adequada, para a gente conseguir ver como que ele se comporta na frente de um amigo, que é diferente da Sim, psicóloga, com sim. certeza. E nesse ponto, essa criança, ele estava no jogo e ele falava assim para a irmã, né? Vai, Aninha, sua vez, vai logo. E eu falei, não é uma agressividade, é uma impulsividade que ele consegue ali, né, se expressar com ela, que tem esse envolvimento, que tem, né, esse costume que comigo não aparecia. E aí a gente Sim, vai costurando de uma maneira mais fidedigna, de uma maneira assim ideal mesmo, para conseguir trabalhar com esse contexto em si, conseguir ter esse olhar diagnóstico para promover uma intervenção de qualidade, ética e eficiente, né? verdade. Lá no nosso espaço de contraturno, né, a gente tem, um projeto, eu e Manu, que o espaço do contraturno as crianças ficam à tarde lá, para o desenvolvimento das habilidades sociais. Então, para além das oficinas, a gente tem o inglês e também tem a psicopedagogia. Eles fazem as atividades de casa, fazem Uhum. uma parte de estimulação cognitiva, mas o nosso principal foco é intervir nas habilidades sociais. Então, a gente começa, né, observando, e teve uma criança que foi logo no início, ele chegou e tinha uma queixa de agitação. Também Uhum. muito grande, lembrei, né, tô falando desse caso, muito agitado. E quando ele chegou pra gente, de fato, ele tinha uma agitação, mas a gente abriu o Transforma logo depois da pandemia. E era uma criança pequena, de 4 aninhos. Uhum. Então eu pensei: "Nossa, essa criança tem 2 anos que ela tá em casa". E assim, a gente precisa entender, né, hoje a gente vive em cada vez em espaços menores, as crianças têm cada vez menos locais, né, de Isso. atuação, pela própria questão de segurança. Sempre se a gente tira do shopping, vai para um parque, depois do parque vai brincar na casa de um colega, antes a gente podia ocupar a rua e hoje a gente não pode mais, Uhum. né. Enfim, e aí eu disse: "Não, vamos esperar", né, assim, a gente estava um pouco apreensiva enquanto equipe, porque a gente ficou: "Não, vamos encaminhar para o neuro, né, pode ter algo de base", mas eu disse: "Não, vamos organizar primeiro o ambiente, e aí a gente vê se tem um resultado ou não". E aí a gente começou a oferecer para essa criança quebra-cabeça, que eu lembro que foi a primeira grande coisa que a mãe dele não acreditava, a gente teve que gravar que ele fazia Aham. quebra-cabeça lá, que ela disse:
tem perigo dele fazer um quebra-cabeça. E aí a gente começou fazendo esses investimentos, trazendo ele, né, para pintura, para o lúdico, materiais sensoriais que ele nunca tinha tido contato, porque estava Sim. fora da escola, o ensino Pois é, a online. aprendizagem, né? A aprendizagem foi muito impactada. Muito, demais, a própria vivência. E aí depois ele começou a se organizar. Hoje é, assim, uma criança extremamente colaborativa, nem manteve o acompanhamento individual, porque a psicóloga considerou que, de fato, ele precisava de um acompanhamento de grupo, nas Uhum. habilidades sociais, mas a gente entendeu que foi um resultado ali do período pandêmico que ele viveu. E a gente, É. às vezes, subestima muito o ambiente. Acha, né, a gente psicopatologiza logo a criança, então assim, a gente teve esse cuidado de: "Não, vamos fazer todas as intervenções possíveis e ver como é que ele vai responder". Isso. É, até mesmo nessa área, né, de uma reabilitação, de um olhar ali de comportamentos mais neurotípicos, então crianças que demoraram muito a falar. E aí você vai já, mas ali tem um pezinho, né, no No TEA, no pé. transtorno do espectro, mas será? Ela não teve estímulo. Os pais, eu recebi que a criança tinha acabado de mudar do Brasil, ele foi para o Japão, estudava numa escola de idioma inglês, teve esse atraso na fala, voltou para o Brasil, deu 6 meses, falou rapidinho. Exato. Então, será que ele aprendeu? Era um idioma que ele não tinha. Na casa era português, na escola era inglês, na cidade era japonês. Teve toda a questão né, de ficar em casa, De de uma. adaptação do clima, da cultura. Exatamente. Então a gente tem que olhar sempre, sim. Inclusive, quando alguns pais às vezes chegam para uma avaliação neuropsicológica, é importantíssimo entender o contexto. Mas espera aí, teve um caso de luto agora, ou os pais acabaram de se separar, ou mudou para uma escola nova? Não vamos realizar avaliação neuropsicológica agora. Perfeito. Deixa a gente, né, proporcionar um ambiente mais acolhedor, tirar toda a potencialidade dele, porque a avaliação neuropsicológica é o retrato daquele momento. Né? Verdade. Então, se eu já tenho um ambiente que está, né, crítico, que deixando essa criança Estressou, né? exatamente estressada, os pais acabaram de se separar, ou tem né, uma briga judicial, essa criança está sem atenção, eu preciso neutralizar esse ambiente para poder depois fazer essa mensuração, essa avaliação neuropsicológica que será muito mais, né, eficaz e fidedigna. Fidedigna. Existe, no Einstein, a gente trabalha com um protocolo, eu fiz a formação lá, de 18 meses de uma avaliação para outra. Sim. Então, se eu realizo a avaliação hoje, eu só posso daqui 1 ano e meio realizar uma outra Exato. avaliação pelo efeito da aprendizagem. Isso, o efeito da aprendizagem que tem, né, dos testes. Exatamente. E muita gente acha que a neuropsicologia é a testagem, É, né? não, é Hoje muito mesmo, muito maior. além. Hoje mesmo eu dei uma supervisão e a minha supervisionanda falando: "Camila, mas nos testes ele teve um resultado e eu vejo o comportamento dele é completamente diferente". Então, a avaliação neuropsicológica, ela não é resultado de teste. Não, é um protocolo. E esse protocolo totalmente personalizado de acordo com a queixa, de acordo com a demanda e indicação da própria avaliação. Né? Então, a gente precisa utilizar testes, sim, tanto uma Sim, avaliação quantitativa, que são esses testes validados pelo nosso conselho, mas também uma avaliação qualitativa. com toda Como ele certeza. interage, qual é a observação clínica, como ele, né, lida com essa história, tem uma interpretação, ele constrói uma historinha ali com os dadinhos, com conexão, sem conexão. Então, tudo isso é avaliado. Lá no consultório, eu tenho uma equipe que faz a avaliação neuropsicológica e depois eu pego o resultado, vejo mais ou menos, tá vendo que o score aqui de atenção tá um pouquinho mais baixa. Eu gosto de trabalhar os jogos do Smart Games, por exemplo. Pego alguns jogos que eu sei que são bem direcionados para aquele tipo de atenção. Ou, por exemplo, a uma habilidade visoespacial e vejo se a criança consegue montar. E aí eu consigo parear Bacana. tanto o quantitativo como o qualitativo para ter esse resultado mais eficaz, né? Que bacana, Yara. E falando de reabilitação, né? Tu trabalha também com reab e a gente tem um recurso bacana que tu estava me mostrando aqui nos bastidores, Sim. que eu acho que é muito legal a gente mostrar, porque a avaliação ela é o início, né? E a gente
tendo uma boa avaliação, você consegue fazer um plano terapêutico realmente eficaz. Porque, às vezes, o pai leva a criança para psicoterapia ou para um processo de reabilitação e diz: eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resultado, então a gente precisa voltar para a avaliação, ver se essa criança foi bem avaliada, porque é a partir da avaliação que a gente vai fazer os apontamentos para o tratamento. Então, se eu ver, né, como você bem colocou agora, eu tô vendo que a atenção dividida dele está prejudicada, ele tem uma dificuldade no controle inibitório. É a partir disso que a gente vai fazer um plano interventivo. E aí a Yara tem o Corujas em Ação, que ela vai mostrar para vocês, que eu achei Isso. incrível. Esse recurso também, né, eu fiz junto com a psicóloga Cristiane Reis, a gente fez muito pela nossa necessidade na clínica. Ele é composto por 56 corujinhas. Por que 56? Porque é o número que eu tenho para ter uma corujinha de cada 3 cores, né, que eu consigo ali associar, que são os dadinhos que eu monto ali junto com o recurso. Então, por exemplo, se eu tiro o dadinho roxo, verde e azul, no meio das 56 corujinhas, eu só tenho essa aqui. Então, eu trabalho essa atenção focada, porque eu tenho somente uma única corujinha, mas ela é a combinação de 3 cores. Então, a gente tem também tanto a atenção concentrada como a atenção alternada. Cada vez eu vou alternando o turno, né, das corujinhas que eu vou procurando, e a atenção dividida, porque eu tenho que dividir entre os 3 estímulos de cor para uma única corujinha, sem contar os distratores que a gente também colocou aqui, que são os balãozinhos, que são outras, né, aqui o pensamento, a gratidão, o lacinho cor-de-rosa. Eu não tenho cor-de-rosa ali nos meus dadinhos, que eu tenho que perceber a atenção da criança para esse contexto. Mas além de trabalhar essa atenção, cada corujinha, ela faz uma ação de bem-estar. Então, ela foi muito utilizada no momento da pandemia, que as crianças falavam: não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Aí a mãe falava: pega uma corujinha. Então, ela ia lá, pegava uma corujinha, essa daqui, por exemplo. Qualidade, habilidades e competências fazem parte das nossas vidas e nós temos coisas para poder deixar a rotina mais fácil ou mais difícil. Então, faça uma lista das suas qualidades, das suas habilidades e vai observando o quanto essa lista vai aumentando no dia a dia. Então, eu tenho uma ação que auxilia tanto em algo pontual, se necessário, porque aí eu tenho também as corujinhas das emoções básicas. Então, eu tô com medo, tô muito triste, tô com muitas saudades do papai que tá viajando. Será que se eu cantar pode me ajudar nessa tristeza? Então, dizem que quem canta, seus males espanta. Realmente, cantar eleva o nosso astral e promove o mau humor. Vamos cantar? Cante tampando os ouvidos e sinta a vibração no seu corpo. Agora, tire as mãos e mude a melodia, vê se muda a melodia. Então, a gente pode colocar para um sentimento em si, quais são as corujinhas que poderia me auxiliar nesse gerenciamento, nesse automonitoramento para eu conseguir ir além. Recursos assim possibilita a criança de desenvolver essas habilidades, essa reabilitação sozinha, ou de promover uma interação social com toda a família. Não tem números, né? Eu tenho 56 corujinhas e eu vou pegando, quem pegar primeiro vai fazendo Não o seu tem uma pontinho. sequência, né, que ela precisa seguir. Exatamente, e até o número mínimo. Então, é um jogo que pode jogar numa sala de aula. Coloca ali no chão, joga o dadinho e tem que achar aquela corujinha daquelas 3 cores e depois pode ler se aquela ação pode ajudar ou não e para que ela pode ajudar, ampliando esse repertório socioemocional. E aí vem a grande sacada que você falou lá no comecinho do podcast. Algumas crianças já chegam resistentes. Isso. Chayara, emoção de novo? Nada de emoção. Eu já Não vim de outra tia que só falava disso. Não quero falar Não quer fazer o nada. registro, não quer fazer emocionômetro, não quer Quero nada. brincar. Então, a gente vai entender, mas é importante, depois, para poder ganhar o ponto, você tem que fazer a ação que a corujinha tá falando. Enquanto tu tava apresentando, Yara, eu tava aqui pensando que olha que bacana, gente. Quando você tem um repertório clínico, você vai imaginando possibilidades. Então, a Yara tem aqui a cidade cérebro e tem um Corujas em Ação. Olha o que a gente poderia fazer. Muitos pais falam: quero que o meu filho
saia das telas. Mas para que o seu filho saia das telas, você precisa ofertar algo. Às vezes Uhum. os pais querem que as crianças saiam das telas, mas não ofertam absolutamente nada. Então, a partir disso, você pode usar um cidade-cérebro, fazer uma leitura com essa criança para sensibilizar ela para a busca de outras vivências que não apenas a tela. E o Corujas em Ação vem como um aumento desse repertório, trazendo ideias, possibilidades, porque a gente sabe, tem família que é mais criativa, que consegue, né, ter esse repertório com mais Uhum. facilidade, e tem famílias que têm menos, que o filho é único. Pais de primeira viagem, às vezes não tem um repertório, não gostam de brincar, tem muitos pais que dizem para mim Exatamente. que não gostam de brincar. Então, acho que são 2 recursos que juntos filho, então olha, vamos lá, pega lá uma cartinha da coruja, vê o que é que você pode fazer hoje, né. E assim, é bem simples, com o próprio corpo, né, a criança já pode, fazer sons e inventar brincadeiras, então assim, muito bacana. É esse processo criativo, né. E acho que para complementar, eu posso falar um pouquinho também do Norberto, que é o último lançamento, né, o Norberto é ali um Tá tudo tatu, certo. que para ele tá tudo certo. Então ele vem com o propósito de quebrar crenças e muito também dessa necessidade. Por exemplo, né, a Fafá ela não gostava de abraçar, então o Norberto percebe a sua aflição, né, tá tudo certo, tatu Norberto estende a mão para falar: "Olá, tá tudo certo não querer abraçar". Então a gente vai trabalhando cada amiguinho do tatu uma sensibilidade. Tá tudo certo sentir medo, tá tudo certo, né, sentir timidez, Que querer pular a sua bacana. vez e muito dessas necessidades. Depois eu acabei fazendo um treinamento, tem lá no Mundo Livre Terapia, teve na Ciranda Cultural, que foi a editora, eles fizeram um treinamento sobre habilidades sociais com o Norberto. E aí eu construí esse treinamento através das 8 competências necessárias para a gente ter o treinamento, a Que habilidade bacana, habilidade socioemocional. social, sim. E aí ele passa com cada interação pelas essas 8 habilidades. Então, por exemplo, a Manu sempre esquecia a blusa na escola, né. Então ela fala que e eu tive mesmo uma pacientezinha Manu que esquecia muito a blusa na Oh, meu escola e Deus. depois viu que tinha um TDAH bem significativo, né. Sim. Então, Manu, amiga querida do Norberto, muitas vezes esquece a blusa na escola. Sua mãe sempre pede para ela conferir a sua mochila e sacola. Aos poucos, ela vai aprendendo. Sua atenção e seu foco já estão se desenvolvendo. O Tatu Norberto sabe que não prestamos atenção quando não estamos focados, tá tudo certo, esquecer algo. Então a gente viu que essa é uma resolução do problema. Existe um problema, eu acabo esquecendo. O que que eu posso fazer? Fazer um plannerzinho na agenda, que foi isso que eu fiz com a Manu Verdadeira, Isso. enchi de glitter, que ela amava, e dessa maneira ela podia cooperar mais, e ela colocava mochila, ok, estojo, ok, a blusa que sempre esquecia, ok, e só depois que tivesse todos os xizinhos que ela poderia ir embora. Que Então, uma das bacana. competências das habilidades sociais é você saber resolver problemas. Sim, a resolução de problemas. E bacana, Exatamente. né, Yara, que, tu fez tudo rimado, então, de É, forma não diretiva, você já trabalha ali uma consciência fonológica, a criança já vai identificando os processos de rima, que bacana, muito ficou legal. uma rima assim mais suave, mas que traz uma Isso, sonoridade ali acolhedora, exatamente, né? muito bacana. A Fafá, que não queria abraçar, é de como a gente né, cumprimenta o outro. Então, a civilidade, que é algo muito importante que a gente tem que olhar. Hoje, principalmente os adolescentes, não conseguem se cumprimentar. Eu fiz uma reportagem para uma televisão que eles falavam assim. Teve uma pesquisa que fala que a gente usa muito mais o celular, não para falar, mas para escrever, para pesquisar, e que a função principal do telefone hoje não é mais a fala. E existe mesmo uma ruptura dessa comunicação que a gente fala, né? De um para o outro, uma comunicação síncrona, onde eu tenho a Isso. troca. Então, hoje a gente tem uma comunicação que é uma comunicação assíncrona. Eu mando um áudio, a pessoa ouve, reflete e depois ela manda o áudio, não no momento simultâneo. Não é simultâneo, Isso causa verdade. muita insegurança, porque a pessoa sempre fala: "Eu preciso estar preparada. Manda um áudio que eu não quero Isso. estar disponível". Não. Tem a questão da falta de tempo, a pessoa às vezes te liga e você não tem tanto tempo para oferecer, você não treina a sua escuta ativa. Então, hoje, esse tipo de comunicação está prejudicando as crianças e adolescentes e adultos. Entram no elevador com a tela na mão e não conseguem mais nem ter uma
expressão facial, de você saber lidar com a civilidade e o ato de cumprimentar com gestos. E isso está se Verdade. perdendo. E eu acho que nas gerações futuras isso vai ser algo que a gente tem que já prestar muita E que a atenção. gente vai ter muito trabalho para ser feito, né, Yara? Muito trabalho. Então, psicólogos, terapeutas, se preparem, façam cursos, se profissionalizem, procurem recursos que possam otimizar essa sua habilidade no dia a dia, porque o nosso campo está muito solicitado, Tá né, muito Camila? solicitado. Gente, que prazer ter você aqui, Yara. Foi assim uma aula, na verdade. E eu e Manu preparamos um presentinho para você. Obrigada! Tome. Tô vendo que esse cenário Abra. tão lindo aqui, não sabia que era para mim. É para você Ó, aqui você de frente à escrever, para você colocar as suas ideias e E trazer bem mais brasileiro, né? Ó, recursos. verde e amarelo. Exatamente, para você trazer mais recursos Que para a gente. bonitinho. Seus recursos são Uau, uma ó. contribuição muito. Ah, e esse acende, que é para tu chamar a atenção dos meninos, ó. Que Quando tiver legal! na sessão. Você faz muita diferença, traz pra gente um recurso Que com bonitinho. fidedignidade, com validade científica, baseado, né, nos pressupostos teóricos. É tudo para terapeuta infantil, Tudo né? bonitinho, né? Já tô aqui pensando, é que eu quase achei que fosse a corujinha, ó. Oh, meu Deus, Mas é é um mesmo, é um pinguinzinho, né? pinguinzinho. Eu e Manu, a gente agradece demais a sua participação, nossa primeira convidada, viu? Do Que podcast. honra! É a nossa primeira. Esperamos você lá em Fortaleza quando Com você for. certeza. E é isso. Se você quiser fazer uma fala final, fique à vontade. Quero agradecer esse momento, porque quando a gente fala, né, um pouquinho do nosso dia a dia, dos nossos produtos, dos nossos filhos, né? Os livros acabam sendo Verdade. os filhos, isso gera sempre muito prazer. Mas é um prazer muito maior quando a gente sabe que ele está sendo visto, acolhido por outras tantas profissionais. Então, Verdade. quando eu cheguei aqui, né, que você me disse que usa o livro do As, que é Sim, a Autoestima gente de A a Z, usa. tem também o Superando os Medos de A a Z, né? Então a gente vê ali quanto que o Duende Asa, ele consegue passar por todas as letrinhas e trazer a percepção dele. E fala, agora construa a sua. Então, um recurso, um livro, a ideia já está comigo. Eu É. preciso ir além. E quando vem outro profissional que usa, isso é um prazer, assim, uma emoção muito grande. Você alcança muitas pessoas, né? Através. Muitas E crianças. estar aqui acaba sendo um reconhecimento desse alcance, né? Então, eu sou extremamente grata pelo esse convite, por te Obrigada, meu conhecer agora amor. pessoalmente, por sentir essa Também. energia, né, tão linda vinda de você, Cá. E, ao mesmo tempo, por chegar tão longe, né? A gente nem imagina, às vezes, que tem uma clínica com um corpo clínico maravilhoso ali, fazendo tantas transformações, com uma ideia que veio uma vez e a gente apenas materializou essa ideia. Verdade. E você, assim, está dentro de tantos consultórios, né? Sendo um instrumento mesmo para outras terapeutas. Eu já te disse isso, né? Te acompanho há muito tempo e eu acho assim, eu tô super feliz. A Manu que fez o contato, eu mandei, eu disse, Manu, tenta, tu fala com ela. Aí a Manu, fala. Então, a gente ficou muito feliz. Você é uma fofa. Obrigada mesmo pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço. Espero que os ouvintes consigam ali aproveitar um pouquinho das nossas dicas, Com né? certeza. E se colocar em prática, quiser depois me marcar no Instagram ou mandar uma mensagem ou qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Perfeito. meu Diz o teu Instagram arroba. É o meu nome mesmo, @yaramastine, com I. E será um prazer acolher todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, meu amor. E para vocês, a gente encerra. Sigam a gente no @Espaço Transforma Infância, @Psicologia Infantil, Manuela Baiman tá ali, ó, bonitinha. E camilasantos.pc. E até o próximo episódio.